esperar mais gente entrar, tá bom? Uhum. Vocês estão vendo a minha tela? Eu estou compartilhando com vocês o slide da aula de hoje. Tá. Certo. Obrigada. Não aparece a tela. Ótima aula. Vai voltar mais um remédio atrás. Né? Não pode, mãe. Cala a boca. Já começou. Gente, Infectolivre, né? Caderno, né? Já falei. Isso tem que fazer. permanece com o microfone desligado. Mariane, organiza as suas coisas para esperar o link? Não. Tem que terminar. Oi? Vai desativar agora, não.
que é o alguém, tá? Tá ouvindo aí? Não. Botei. Gente, por favor, deixa o Ainda microfone de vocês desligado, por favor. Pega o caneta aí pra dar banho. Pronto. Ô, tia, eu vou ter que sair pra conseguir colocar o meu nome. Certo. Gente, em 5 minutinhos eu começo a aula, certo? Tô só esperando o resto das pessoas entrarem, porque só tem 47 pessoas. E já deveria ter mais, né? Uns 70, pelo menos. Certo? Porque lembrando que são as turmas da manhã e da tarde, tá?
Ah, não. Inglês. Liga o microfone, vocês. Vamos lá, certo? Começar? Todo mundo está com seus livros, seus cadernos e suas canetas, certo? Deixem as câmeras ligadas, porém o microfone desligado, ok? Eu tenho o controle aqui de todo mundo, mas mesmo assim tem muita gente ligando sem permissão. Então, novamente, por favor, deixem o microfone desligado e as câmeras ligadas, ok? Vocês estão vendo a minha tela? Eu estou compartilhando um slide com vocês, certo? Alguém poderia responder agora? Certo, vocês estão vendo, né? Ok. Gente, ó, vocês não precisam copiar isso que está aqui no slide, certo? Porque eu vou colocar no grupo o PDF desse assunto, ok? Vão para uma sala em silêncio, fiquem no lugar em silêncio e qualquer dúvida vocês podem falar, certo? No aplicativo de vocês, vocês vão ver que nas opções tem uma opçãozinha chamada levantar a mão, tá? Vocês podem apertar ali também quando vocês quiserem falar, ok? E também tem o chat, né? Que é para vocês escreverem, certo? Em vez de falar, não tem nenhum problema, ok? Vamos lá. Ok. No mês passado, eu postei uma aula pelo YouTube da escola. Vocês assistiram? Sim. Certo. E o que é que falava a aula? Quem assistiu? Vamos lá, gente. Sobre o que é que falava a aula? Vamos lá. A minha aula foi junto com a da tia Gabi, certo? Então, eu dei aula de português 1 e português 2, certo? Eu introduzi tanto o assunto de lendas quanto o assunto de texto, certo? Então, para começar a nossa aula de hoje, o que é um texto, meu povo? E qual é o principal objetivo de um texto? E aí, vamos lá? Arthur, Ednardo. E aí, gente, o que é um texto? Qual é o principal objetivo de um texto? Não. Otton.
Vocês estão me escutando direitinho? Escutando? Certo, vamos lá, gente. O que é um texto, tá? Um texto nada mais, nada menos que um conjunto de palavras, certo? Não tem muita dificuldade em um texto, né? Então, ó, trouxe aqui a definição do Google para vocês. Conjunto de palavras escrita em livro, folheto, documento, etc. Né? Uma redação original de qualquer obra escrita, um manuscrito, um trecho ou um fragmento de obra ou de um autor, certo? Então, um texto é um conjunto de palavras, certo? Então, um poema é um texto, uma música é um texto, certo? E uma oração também é um texto. Um texto é toda vez que eu junto várias palavras em um mesmo parágrafo ou em um mesmo, né, espaço, aquilo ali se torna um texto, certo? Tá dando para entender direitinho? Está, gente? Sim. Certo. Vamos lá. A gente tem vários tipos de texto, não tem? A gente tem um texto narrativo, a gente tem um descritivo, a gente tem um texto argumentativo, e cada texto tem a sua determinada função, certo? Isso não vai ser importante agora pra gente. Só quero que vocês lembrem disso, que a gente tem vários tipos de texto, tá? Então, vamos lá. Continuando aqui. Nos textos, a gente tem a presença de parágrafos, certo? O que são parágrafos? Quem sabe me dizer? Quantos parágrafos tem que ter num texto? E aí? 3. Eu tenho que ter 15 parágrafos em um texto? Acho Tem o 3? 3, que mais? Obrigado, Lilian, pela participação. E aí, gente, quantos parágrafos eu tenho que ter em um texto? Sim. 5? Depende do tamanho do texto. Depende do tamanho do texto. Obrigada, Ednardo. Então, gente, não existe, a não ser em textos dissertativos, argumentativos, um padrão, certo? Por exemplo, eu tenho que ter tantos parágrafos. Vocês estão me vendo? Sim. Eu tenho que ter tantos parágrafos. Não existe isso. Ao não ser no Enem, por exemplo, vocês sabiam que no Enem a gente tem que ter no máximo 5 parágrafos, e o ideal é que seja 4? Vocês sabiam disso? Não. Não. Pois pronto. Ao não ser no Enem, em textos, né, de vestibulares, aí sim tem um padrão, certo? Mas tirando isso, não tem. Por exemplo, se eu peço uma redação para vocês de 20 linhas, quantos parágrafos vocês acham que vai ter? 2. 2 parágrafos. 2 parágrafos, tá? Cada um de 10 linhas, certo? Então, os parágrafos, como a Lilian, eu acho que disse, depende da construção do texto. Se eu tiver um texto, por exemplo, de 40 linhas, faz sentido eu ter só um único parágrafo? Não. Não, eu tenho... Ficaria muito grande. Exatamente, ficaria muito grande. Eu tenho que ajustar de acordo com o tamanho do texto, certo? E o que é um parágrafo, vocês sabem? Porque um texto é uma junção de palavras, certo? Mas em um único parágrafo, o que é um parágrafo? O áudio tá saindo ruim. O áudio está saindo ruim, amor? Uma junção de frases. Como é, Dinardo? Uma junção de frases. Uma junção de frases, exatamente. Um parágrafo é quando eu junto várias frases com uma mesma ideia, ou seja, com o mesmo Tá indo assunto. muito ruim, tia. Só pro Alan que tá ruim ou pra vocês também tá ruim? Tá ruim. Ele Não é? Tá meio falhando. Tá meio falhado. Meio ruim. Espera aí, vou ver se eu consigo aqui um fone de ouvido. É porque eu pensei que tava bom, gente. Só um instante, tá? Melhorou? Meu cabo. E agora, ficou melhor? Tá bom. Você tá falando? E agora, ficou melhor? Aí. Tá. Ah, Tá melhor?
Pronto. Sim. Tá Sim. tá bom, tá todo mundo falando ao mesmo tempo. Vamos lá. O Ednardo falou o quê? Que um parágrafo é a junção de várias ideias. Foi isso, Ednardo? Certo. Então vamos lá, gente. Como é E o parágrafo é o começo de uma ideia. Isso, é o começo de uma ideia, ok. E como é que eu sei que aquilo ali é um parágrafo, por exemplo? Como é que eu sei que aquele pedaço ali do texto é um parágrafo? E quantos parágrafos tem em um texto, por exemplo? Hein? Como é que eu sei que começa um parágrafo? Porque tem duas Porque ou no mais. começo tem um espaçozinho. Certo. Vamos lá, gente. Toda vez que eu quero começar... Vocês estão me escutando melhor, né? Tá melhor o áudio? Certo. Vamos lá. Toda vez que eu quero começar um novo parágrafo, eu faço o quê primeiro? Dou um espacinho de duas. Exatamente. Eu dou um espacinho de pelo menos 2 dedinhos ou um dedinho, né? Depende do seu caderno e de você, quanto você achar melhor, para poder começar o parágrafo, certo? Eu posso começar o texto de qualquer jeito? Não. Parágrafo? Não. Eu tenho que começar sempre com a letra maiúscula, exatamente. Certo? Não importa o que é que eu vou dizer, se é um A ou se é, por exemplo, amor, certo? Não importa. Sempre tem que ser com letra maiúscula, ok? E em um parágrafo, gente, eu não posso misturar várias ideias ou vários assuntos, certo? Em um parágrafo, eu sempre vou ter que falar sobre o mesmo assunto, certo? Então, aí no slide de vocês tem 1, letra maiúscula, 2, recuo de imagem. Tá esse nome aí, Lilian, tá de cabeça para baixo? Tá esse nome aí, recuo de imagem, mas nada mais é do que deixar um pequeno espacinho antes de iniciar um texto, certo? E junção de ideias. Como eu acabei de falar, não se pode misturar várias ideias no mesmo texto. Eu não posso falar sobre ciência e depois, sei lá, sobre o portão da Casa Amarela. Não posso, certo? Eu tenho que começar em uma ideia e terminar a mesma ideia ao longo do parágrafo, tá? E um parágrafo tem que ter quantas linhas, gente? Porque a gente falou no texto quantos parágrafos tem que ter. Mas e no parágrafo tem que ter quantas linhas? 4. 5. 5. O que mais? Quem dá mais? 4. 4. O que mais? 7. 7. Vamos lá, gente. A mesma coisa acontece com as linhas do parágrafo, tá? Se no meu texto tem, por exemplo, 20 linhas, então em cada parágrafo eu vou ter quantas linhas? 10 linhas, né? Porque eu não... Isso. Porque eu não posso fazer um parágrafo de, por exemplo, 15 linhas e outro parágrafo de 5. Vai ficar desigual o texto, vai ficar desestruturado, certo? Então, nos textos, tá? Voltando ao assunto textos, a gente tem 2 tipos de discurso, certo? Eu já conversei sobre isso com vocês nas nossas aulas, né? A gente tem o discurso direto e o discurso indireto, certo? Quem lembra o exemplo que eu dei em sala de aula? E aí, quem lembra o exemplo que eu dei em sala de aula? A porta está aberta. Não escutei direito, Lívia. A porta está aberta. A porta está aberta? Uhum. Acho que foi, não sei. Não, porque eu dei 2 exemplos, né? Mas lembra que eu falei quando a tia Edilane dá um aviso, ela vai lá na sala de vocês e diz, amanhã as aulas vão começar às 10 horas, certo? Isso é o discurso o quê? Direto? Isso é o discurso direto, exatamente. Agora, se eu, professora,
falar para vocês. A tia Edilane disse ou mandou avisar que as aulas começarão 10 horas. Isso é o discurso indireto, exatamente. Ó, vocês vão ver aí no diagrama no diagrama que eu tô apresentando na sala ou no computador, que tem aí, ó, direto, tem o personagem e tem um travessão. O travessão é um sinal que vocês aprendem na alfabetização que ele indica o quê? A fala de um personagem? A fala de um personagem, muito bem, tá? Então, toda vez que eu tenho um travessão, significa que eu vou ter a fala de alguém, certo? Isso só acontece no discurso direto, tá? Porque no discurso indireto, o personagem ele não vai falar por si só. Alguém vai falar por ele. E na maioria das vezes, né? Se não for em todas as vezes, vai ser o narrador, certo? Não se usa o travessão. O narrador que vai falar, tá? Ok? Por exemplo, se o narrador disser, né? O Saci Pererê era um menino que só tinha uma perna e pulava sempre feliz. Isso é o discurso direto ou indireto? Indireto. Muito bem, obrigado. Agora, se tiver lá, né, travessãozinho, aí, oi, eu sou o Saci Pererê, tenho um gorro vermelho e pulo com uma perninha só. E aí? É direto. Direto, muito bem. Então deu para entender, né? O direto é quando o personagem fala por ele mesmo, certo? E o indireto é quando alguém fala por aquele personagem, certo? Alguém não entendeu? Alguém quer que volte alguma coisa? Alguém está com dúvidas? Não tem problema, gente. É só falar. Não, tio. Oi, meu amor. Alguém tem dúvidas? Não? Tranquilo, né? Então vou continuar aqui, ó. Vamos lá. Ops, vamos lá. Eu trouxe aqui 3 exemplos, né? 3 trechos, tá? Por que que não são textos? Porque aqui são partes de um texto maior, tá? Eu tenho um texto e eu tenho um trecho. Um trecho sempre vai ser aquilo que eu peguei do texto, tá? E não o total, ok? Vamos lá. Aqui na frase 1, o aluno afirmou: preciso estudar muito para a prova. E aí? Discurso direto ou indireto? Direto. A gente pode, né, já sacar aí a questão. Tem travessão? Então é direto, certo? Se não tem travessão, provavelmente é indireto, tá? Aqui, o réu afirmou que era inocente. E aí? Indireto. Direto. Direto. Certo? Direto. E aqui no terceiro, querendo ouvir... Ellen, eu acho que é o teu microfone que tá alto. Aqui, ó. Bastante. Ai, Maria. Pronto. Vamos lá. Aqui, querendo ouvir sua voz, resolveu telefonar. Alô, quem fala? Bom dia, com quem quer falar? Respondeu com tom de simpatia. Gente, tem um microfone que tá me atrapalhando muito. Tia, Ô, eu não tô conseguindo ligar isso aqui. Tá travando. pronto, desliguei. Só não ligue mais, por favor. Vamos lá. Ariane, microfone ligado. Pronto, ligou. Vamos lá. Se eu quisesse transformar esses discursos aqui no oposto, certo? Se está no direto, eu quero transformar no indireto. Se está no indireto, eu quero transformar no direto. Como é que ficaria esse, o primeiro? O aluno afirmou, preciso estudar muito para a prova. Como é que ficaria no indireto? E aí? O aluno precisa estudar muito para a prova. Certo, o aluno precisa estudar muito para a prova. O que mais? Que ele teria que também pedir algum amigo dele para reafirmar o que ele disse. Como assim, por exemplo?
ele mesmo afirmou que precisaria estudar para a prova. Ah, é verdade, pode ser. Sim. Tipo, o aluno afirmou que precisava estudar para a prova, certo? Muito bem, Lohane. Vamos lá. E esse segundo, gente? O réu afirmou que era inocente. Como é que ficaria no discurso direto? O réu disse que era inocente. Não, aí ainda era indireto. Ele mesmo teria dito que... Isso, ele mesmo teria dito. E aí, como é que ficaria, gente? Eu sou inocente. Isso, muito bem. Acho que é Ednardo, né? Afirmou que era inocente. O réu afirmou. Ele Dois afirmou pontinhos. que era inocente. Isso. O réu afirmou. 2 pontinhos. Aí você coloca o quê? O que é que indica a voz de uma pessoa? O Travessão. travessão, exatamente. Então, travessão, eu sou inocente. Muito bem, certo? Então vamos lá, gente. Só para recapitular. Quando é o discurso direto? Asfalto. É quando o personagem fala por si? Por si mesmo. E quando é o discurso? Certo. É quando alguém fala por ele. E quando é o discurso indireto? Quando alguém fala por ele. Quando outra alguém... Por ele. Isso, quando alguém fala... Outra pessoa fala pelo personagem. Quando alguém fala por aquele personagem, muito bem, certo? Então, lá na atividade do YouTube, ou lá no dia da aula do YouTube, eu também deixei uma atividade para vocês, certo? Uma atividade sobre lendas. Vocês conseguiram fazer? Vocês viram? Vocês tiveram acesso? Certo. Quem pode ler o texto para mim da lenda do girassol? Sim. Não. Indiquem para mim, gente, quantos parágrafos tem esse texto? 4. 4, todo mundo concorda? Certo. Sim. E o discurso desse texto, meu povo, é direto ou é indireto? Hein? O discurso desse texto é direto ou indireto? Sim. Direto? Direto. Não, gente. Ó, olha aí no texto. Tem algum travessão? Não. Tem? Não. Não tem, né? Então, é Não. indireto, certo? Vamos lá, 4 pessoas para ler o texto. Vamos lá, vou olhar aqui na lista. Vamos lá. Ednardo, primeiro, tá? Lilian, o segundo. Lohane, o terceiro. E Otton, o quarto. Pode ser? Pode ser? Pode Vamos lá. começar? O resto desliga os seus microfones. Pode ser? Tá. Vamos lá. Pode começar e ir em ordem. Não precisa me pedir permissão. Vamos lá. Só carregando aqui, Ednardo, um instante. Tá. Ô, tio. Pronto, meu amor. Pode começar. Olá, amigo ou amiga. Iremos continuar nosso aprendizado sobre lendas. Para isso, você precisa ler esse texto abaixo. Existia no céu uma estrelinha tão apaixonada pelo sol, que era a princesa e aparece no A final. primeira a aparecer. Da tarde, Isso. antes que ela fosse embora. Toda vez que o sol se punha, a estrela chorava lágrimas de choro. A lua... Ah, não. Terminei já, eu acho. Não, segundo parágrafo, gente. Quem é? A lua aconselhava a estrela. Ednardo. Mas tudo bem. Ao aconselhar a estrelinha. Tia, tá travando a voz. Sim. Oi? Ai, que merda. Sim. Acho que foi a Lilian, não? A segunda? Ô, tia? Foi. Oi. Eu não escutei nada, tipo, o Ednardo travou a voz todinha dele pra mim. Foi? Mas é só reler o primeiro parágrafo, certo, Lilian? Continua aí o segundo parágrafo.
A lua aconselhava a estrelinha, dizendo que não podia ser assim. A estrela nasceu para brilhar no escuro, e esse amor não tinha sentido. Mas a estrelinha não podia evitar. Amava os raios de sol como se fosse a única luz da sua vida. Esquecia até mesmo da sua luz própria. Muito bem, muito bonita a sua leitura, viu? Quem era o terceiro, gente? Eu. Certo, vai, Lohane. Certo dia, a estrelinha foi falar com o rei dos ventos, pedindo sua ajuda, pois queria ficar olhando o sol, sentindo seu calor o máximo possível. O rei dos ventos disse que seu desejo era impossível, a não ser que ela abdicasse do céu e fosse morar na terra, deixando de ser estrela. Certo, muito bem, Lohane. Muito bonita sua leitura também, viu? Quem é o último? É o Otto, né? Eu. Vamos lá, Otto. A estrelinha não teve dúvidas e virou uma estrela cadente e caiu na terra, em forma de semente. O rei dos ventos plantou essa semente com muito zelo e carinho. Regou-a com mais lindas chuvas e semente virou planta. Suas pétalas foram desabrochando e abrindo então. A flor passou a girar devagarinho, seguindo o giro do sol no céu. Assim surgiu o girassol, que ainda hoje explode seu amor em lindas pétalas amarelas. Muito bem, Otto. Garantiu muito. Vamos lá. Gente, quem são os personagens desse texto? Quem são os personagens desse texto? Todo mundo pode participar, não só os meninos que leram. A lua, a estrelinha, o sol. Isso. A lua, lua e a o estrelinha. sol, a lua, o sol e a estrelinha, certo? Quantos parágrafos tem esse texto mesmo que eu esqueci, que vocês disseram? 4. Quatro, né? E qual é o discurso mesmo que vocês estavam em dúvida? E aí, discurso, direto ou indireto? Indireto, né? Lembra, vocês estão vendo? É só o narrador que está falando. Não tem a presença de alguém falando. Por exemplo, não tem a estrelinha falando. Ai, sol, como eu te amo. Ou então da lua, aconselhando a estrelinha. Estrelinha, você não pode gostar do sol. Tem isso? Não tem, gente. Então, se não tem fala de ninguém, não tem narrador. Ai. Então, discurso Indireto. indireto. Muito bem. Certo? Direto. Certo, muito bem. Vocês tiveram alguma dificuldade de palavras? Tipo, tia, não entendi essa palavra. Alguma? Não. Não? Vocês sabem o que é zelo? Sabem o que é zelo? Cuidado. Isso, cuidado, muito bem. E quando o rei dos ventos disse que seu desejo era impossível, a não ser que ela abdicasse do céu. O que é esse abdicasse? O que significa? Vocês sabem? Isso. É sair ou abrir mão, né? Certo? Ela tinha que abdicar do céu, ou seja, ela tinha que abrir mão de morar no céu para vir morar aqui na terra. Certo? Mais alguma palavra difícil? Não. Não? Tranquilo? Isso aqui, ó. Toda vez que o sol se punha. O que é isso? A palavra é essa, meu povo? Estranho. Punha. Ficou. Isso. É o passado, né, do verbo pôr, né? Ele se punha, tá? Ele se pôs. Certo? Pode continuar? Pode ir para a atividade? Vamos só fazer a correção, porque vocês já fizeram, né? Já responderam. Certo? Vamos lá. Quais são, gente, as características que justificam que esse texto é uma lenda? Por que eu posso dizer assim? Sim, esse texto é uma lenda. E aí? E aí, gente? Por que eu posso dizer sim, esse texto é uma lenda? O que é uma lenda? Lembra que eu expliquei na videoaula? É um texto que explica a origem de algum fenômeno da natureza, né? Não sei se eu já dei o exemplo para vocês, mas tinha gente, né, na antiguidade que acreditava que a chuva eram as lágrimas dos anjos. Lembra? Eu já falei isso para vocês.
isso é uma lenda. Não existe nada que prova isso, mas as pessoas acreditavam, né? Outra lenda, lenda da Vitória Régia. Acreditavam que a Vitória Régia era uma menina que era muito apaixonada pelo rio, pela lua. Sim, pela lua. E aí ela viu o reflexo da lua no rio e aí ela acabou se afogando, tá? Não existe nada que prova isso, mas, né, as pessoas acreditavam. Então, uma lenda. Então, por que eu posso dizer que esse texto aqui do Girassol que vocês leram é uma lenda? Porque é ficção. E o que mais? Tá explicando a origem de quem, meu povo? Do girassol. Do girassol, ou seja, de um fenômeno da natureza, tá? Então, qual é a característica que justifica, né? Que sim, que prova que esse texto é uma lenda? Porque ele está explicando a origem de um fenômeno da natureza. Qual é o fenômeno da natureza? O girassol. O girassol. Certo? Quem acertou? Girassol. Acertou, Letícia, muito bem. O que mais? Quem mais acertou? Então vamos lá. Para quem não acertou, vou repetir, tá? Porque o texto explica a origem de um fenômeno da natureza. Vírgula, o girassol. Pode ir para a segunda? Alguém ainda está estudando? Não. Não, pode ir, né? Vamos lá, gente. Letra A. Quem são os personagens do texto? O sol, O sol, a estrelinha, a lua e o rei dos e ventos. o rei dos ventos. Muito bem. São 4 personagens, certo? Quantos parágrafos tem no texto, gente? 4. E qual é o tipo de discurso? Discurso direto. Indireto. Indireto, tá? Lembra? Não tem a fala de ninguém. É sempre o narrador falando por ele. Então, discurso indireto. Certo? Acertaram? Quem acertou? Alan, acertou? Certo, muito bem. Vamos lá, gente. Na terceira questão, a gente pode inferir. Inferir significa concluir, certo? Então, a gente pode concluir sobre o gênero lenda, exceto ao predomínio na lenda de sequências narrativas, ou seja, eu vou narrando uma história. E aí? Eu vou narrando uma história? Não vou narrando uma história, não. Eu falo Sim. Não, verdade. Tá. B. Explica-se o surgimento de algo à luz da ciência. Ou seja, eu estou explicando aquilo ali com base na ciência. Não. Não, eu estou explicando aquilo ali de acordo com quem? De acordo com a minha imaginação. Muito bem, tá? Como é que eu explico algo à luz da ciência, tá? Eu pego a ciência, eu estudo ela e aí eu explico aquilo ali. Por exemplo, como é que se formam a chuva? Com 2 nuvens, né? Se formam alguma coisa assim, massa de ar sólida, como não sei o quê, não é? Pronto, isso ali é a luz da ciência, tá? Letra C. Trata-se de um texto que faz parte da tradição popular. O que é tradição popular, gente? É alguma coisa que vai passando de geração em geração, certo? Pode ser escrito ou não. Então, faz parte da tradição popular? Sim. Né? E na letra D. Utiliza-se uma linguagem mais poética na construção da história. Mas uma linguagem mais poética não significa que aquilo ali está sendo escrito em poema. Só significa que aquela linguagem não é tão complexa, não é tão objetiva, entende? Tem metáfora, tem uma ficção, entendeu? Então, utiliza uma linguagem mais poética. Utiliza, gente? Não. Utiliza, né? Eu tenho uma coisa mais ficcional, eu tenho uma coisa mais metafórica ali, né?
Na 4, gente. Na 4, Meu celular tá quase carregando. Caio. O microfone tá ligado. Daqui que der 10 horas já. Oi. O microfone tá ligado. Vamos lá. Relacione as colunas, gente. Vocês iam dizer qual personagem fez o quê, certo? Bem facinho essa questão, né? Vamos lá, gente. A estrelinha, ela fez o quê? Era apaixonada pelo sol. Ela era apaixonada pelo sol. Muito bem, Lohane. A lua, gente. Dava conselho à estrelinha. A lua dava conselho à estrelinha. Muito bem. E o sol? O que é que o sol fez? Ajudou a estrela a realizar. O sol. Era o amor da estrelinha, mas morava no céu. Exatamente, Letícia. O sol, ele era o amor da estrelinha, mas ele, infelizmente, morava no céu. Por isso que eles não podiam ter um romance, né? Vamos falar assim. E o Rei dos Ventos, gente? O último personagem. Ajudou a estrela. Isso, ele ajudou a estrelinha a realizar os seus sonhos, é isso? Então, tô conseguindo ler aqui. A realizar o seu desejo, certo? Todo mundo acertou? Esse TD estava fácil? Tá. Vocês tiveram alguma dificuldade? Não. Vocês conseguiram entender direitinho o tipo de discurso e as características dos parágrafos? Sim. Tem alguém com áudio muito alto? Então, vou desligar aqui. Pronto. Vamos lá, então, gente. Só para recapitular. A gente tem dois tipos de discurso, certo? O discurso direto e o discurso indireto. O direto é quando o personagem fala sozinho, fala por ele mesmo. E o indireto é quando alguém fala por aquele personagem, tá? E nos textos a gente tem a presença de parágrafos, tá? Parágrafos. Para começar um parágrafo, eu deixo um espacinho de 2 dedinhos ou de 1 dedinho, tá? E é isso, cara. E eu começo sempre o parágrafo com a letra maiúscula, tá? Okay? E em um parágrafo eu sempre junto ideias do mesmo tipo. Eu nunca posso misturar ideias. Ok? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida sobre o assunto? Não. Não. Não? Não. Tá de boa todo mundo? Posso passar uma prova, então, depois dessa aula. Vamos lá, gente. Na atividade do YouTube também, eu passei para vocês o livro, lembra? Da página 59 até 67. Vocês lembram disso? Sim. Certo. Vocês fizeram? Sim. Certo. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um tempinho para vocês procurarem a página do livro, ou beberem água, ou ir ao banheiro, e já eu volto com a aula, certo? Quem não fez ou quem deixou alguma questão em branco, tenta fazer agora, tá bom? Daqui uns 15 minutinhos eu coloco o novo link da nossa nova aula, pode ser? Mas ninguém sai, viu? Ninguém vai sair da rua. Ninguém sai. Só vamos no banheiro, tá bom? Combinado? Pronto. Tchau, gente. Até já, viu? 59 a 67, gente, a página. Não, Victor, não tinha visto. Ó, gente, página 59 a 67, tá? Que gramática, tio? Quem não fez vai tentando fazer agora. Lembrando que é do livro normal, não é do livro de gênero. Anotem aí logo. Página 59. Ou de gramática de português, tio? Português. Não tô de Pronto. E o Caio tá fazendo? Tá dando certo.
Certo. Selecionou. Eu vou descarregar. Vou logo descarregar ali. Moça, vai descarregar daqui a pouco, mas eu vou fazer esse avião, né? Vou fazer isso Pedro, lá aqui. na tua mão tá com alguma dúvida, não? Era para perguntar se vai chamar em quanto tempo de novo. Eu vou dar uns 15 minutinhos, porque muitas páginas, né? Eu vou botar um pouco maior, pode ser? Tá. Tá? X aqui.